A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 28, está escrito: o qual pregamos, advertindo a todos os homens e ensinando a todos os homens em toda a sabedoria, para que apresentemos todos os homens perfeitos em Cristo Jesus. Qual que é o intuito de ensinar o Evangelho de Cristo Jesus? Qual que é o fundamento de ensinar as Escrituras Sagradas? Seria porventura a gente criar para nós um templo religioso? Seria porventura a gente criar para nós um local de adoração ao nosso Deus, ao nosso Cristo? Ou seria a ideia de compartilhar, de dividir a palavra do Senhor, a fim de que a experiência seja trocada para o nosso amadurecimento espiritual? O Evangelho de Cristo Jesus, a sua palavra, ela foi nos deixada com a finalidade de que possamos amadurecer, obter experiência, ter conhecimento de todas as coisas que aconteceu e que pode suceder para conosco também. Quando você vai fazer uma analogia sobre os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, quando você pega e vai fazer um estudo sistemático sobre a vida de cada um, você vai entender que dos 12 escolhidos pelo Senhor Jesus Cristo, somente Pedro era casado. Aliás, somente Pedro tinha a obrigatoriedade de contribuir com o imposto romano colocado para todos maiores de 18 anos. Uma prova disso é quando ele é indagado sobre a questão do imposto a ser pago e o Senhor fala com ele: vai lá, pesca um peixe, abre a boca dele, tira, paga o meu e o teu. Os demais 11, eles não tinham essa obrigatoriedade, eles não tinham essa obrigação de fazer, porque todos estavam abaixo da lei, da idade mínima exigida pela lei para que fosse pago tal imposto. Então, quando você pensa, quando você analisa que todos os apóstolos do Senhor eram pessoas que, ali adolescente, outros já, como Pedro, já casado, tinha família, e abriram mão disto para poder pregar, para poder estar ao lado do Senhor, para poder compartilhar com o Senhor Jesus Cristo momentos únicos, experiências que, por mais que você leia a Bíblia, por mais que você estude a história do cristianismo, a história da humanidade, são experiências que a gente só vai ter por causa da leitura. Mas você pensa, você analisa como era para aqueles jovens, adolescentes, a experiência que eles estavam vendo, os milagres acontecendo, a maravilha de estar vivendo, de estar compartilhando com o próprio Deus todos aqueles momentos. E hoje, muitas pessoas que se dizem cristãs, que poderiam compartilhar a experiência ao lado do Senhor Jesus Cristo,
a fim de fazer com que nós pudéssemos amadurecer espiritualmente, eles acabam por optar, eles acabam por decidir levar uma vida estranha, uma vida que não condiz com o Evangelho de Cristo, uma vida de busca, de desejo, de sonhos, de realizações, onde eles acreditam estar no centro da vontade do Senhor e que o Senhor Jesus Cristo irá fazer de tudo para lhe agradar, para fazer com que as coisas à sua volta possam acontecer conforme o seu querer, conforme a sua vontade. E quando você pega esses pregadores coach, como Vitória Souza, David Leonardo, Thiago Brunet, você vai pegar e vai entender que essas pessoas, eles se colocam no centro da vontade do Senhor Jesus Cristo e acreditam, ensinam que o Senhor vai fazer as coisas só para te agradar, só para fazer com que você possa se sentir bem, para fazer com que você se sinta confortável, que você se sinta amado. Isso não é ter uma experiência com o Senhor. Isso não é ter uma vivência, você ter um momento de alegria, você ter um momento que você faz, nossa, me alegrei no Senhor. Porque é muito fácil você falar que se alegrou com o Senhor por causa da casa que você comprou, por causa do carro que você adquiriu, a promoção na empresa, ou até mesmo porque você agora deixou de ser funcionário e virou empresário. O problema é você se alegrar no Senhor no momento em que você enfrenta a dificuldade, no momento que você encontra barreira, que você encontra à sua frente lutas e perseguições. É nesse momento que é difícil você pegar, encarar e falar assim que eu estou feliz porque o meu sofrimento, esse sofrimento que está sendo produzido em mim, há de me fortalecer, há de fazer com que o meu relacionamento com o Senhor ele venha a ser estreitado. E com relação a esse negócio de achar que a comunhão com o Senhor Jesus Cristo não pode dizer que é somente desses pregadores da linha coach, das pessoas do positivismo, mas sabemos também que a maioria dos templos cristãos, eles ensinam isso. Ensinam que você tem que ser uma pessoa feliz, que você tem que estar bem, que você tem que ser próspero, que você não pode sofrer. Mas o que dizer do martírio na qual os apóstolos, com exceção do apóstolo João, passou? O que dizer do momento angustioso e depressivo na qual o apóstolo Paulo, no leito da sua morte, na última carta que ele escreveu, que foi 2 Timóteo, ele expressa, ele sente falta dos companheiros, das pessoas que estavam ali com ele e que agora não mais estão todos seguindo um outro caminho, uma nova direção, e somente ele ali encarcerado, tendo em companhia o médico Lucas. E esse, por sinal, estava com ele porque ele ainda, o seu médico bem relacionado no alto escalão romano, ele conseguia certos tipos de benefício na qual nenhum outro discípulo do Senhor Jesus Cristo conseguiu. Uma prova disso que as 2 cartas escritas por ele, o Evangelho
segundo Lucas e Atos dos Apóstolos, você entende que ele dedica a alguém do alto escalão romano, na qual patrocinou esse livro. Devemos nos alegrar, não porque o Senhor tem nos dado as coisas. Devemos nos alegrar não porque temos conquistado as coisas, mas devemos alegrar no Senhor porque estamos tendo a oportunidade de pregar o seu Evangelho, de anunciar as boas novas, de anunciar que Cristo é o Senhor. Hoje estava para vir para cá, me contava no ponto de ônibus, quando fui deparado com um irmão em Cristo, na qual pertence a Igreja Universal, e esse mesmo do nada, de uma forma bem esquisita, alucinada, louca, ó, Jesus está voltando. Eu fixei os olhos nele e observando em silêncio, comecei a analisar o que ele disse. O Senhor está voltando. Ah, como eu gostaria que o meu Senhor, o meu Salvador Jesus Cristo, Ele pudesse vir nesse exato momento em que nós estamos conversando, para que eu pudesse lhe dar um abraço e me sentir aconchegado por Ele. Mas tem tanta coisa que é preciso ser feito, tem tanta coisa que precisamos desenvolver, que precisamos fazer em prol do reino, que você pensar que o tempo está andando mais rápido, a semana está correndo, isso é sinal dos últimos tempos, é estouro de guerra aqui, é o estouro de guerra dali, é uma briga daí, é uma confusão aqui, é um pai matando o filho, é o filho matando o pai, é a briga por herança. E no meio de toda essa confusão, existem pessoas que estão acreditando que isso possa ser sinais do final do tempo, significa a volta do Senhor Jesus Cristo. Quem sabe não seja mesmo. Mas a pergunta que nós temos que fazer é a seguinte: quantas almas a gente alcançou? Quantas vidas na qual o Senhor colocou na nossa responsabilidade para ensinar, para evangelizar, para discipular aquela pessoa que a gente fez? Você já parou para pensar em quantas almas que você foi responsável por mandar para o inferno? Sim, mandar para o inferno. Porque às vezes o Espírito Santo fala conosco para fazer algo e você não tem a coragem, você não tem a audácia de fazer. Você se omite, você se cala, e naquele momento uma vida que estava esperando uma atitude de fé, uma postura digna de um servo, de um seguidor do Senhor Jesus Cristo, e não houve. Quem acompanha nós aqui no podcast, nas mídias sociais, sabe que o nosso foco sempre foi levar a palavra do Senhor sem manchá-la com teologia,
sem ligar o Evangelho de Cristo Jesus à placa de igreja, mas sim de fazer um estudo, de fazer aquela análise sobre o cristianismo, sobre a história do cristianismo, Deus aí da primeira igreja, da igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos, passando pela igreja católica, vindo pela igreja reforma protestante, para os dias atuais na qual nós estamos vivendo. Mas a verdade é que, por um período da nossa vida, a gente foi ligado à questão religiosa, até que um dia o Senhor nos revelou dentro da sua palavra, no livro de Atos, capítulo 8, no versículo 29, gostaria de ler para vocês. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 29, na qual o Senhor nos mostrou que de fato Ele quer, o que de fato Ele deseja, o que de fato Ele tem para nossas vidas, para que a gente possa entender. E no livro de Atos, capítulo 8, versículo 29, está escrito: Então o Espírito disse a Filipe: aproxima-te, ajunta-te a essa carruagem. A história descrita aqui pelo discípulo, médico, historiador Lucas, conta a história de que o Senhor despertou Filipe para que ele pudesse sair da onde que ele estava. E levou ele ao encontro de um eunuco vindo da Etiópia, chefe, como se fosse uma espécie de primeiro-ministro. E ele lia uma passagem do Antigo Testamento, que é Isaías 53, na qual ele não entendia, e o Senhor levou o Filipe ao encontro dele, e o Filipe, encontrando com ele, pôde mostrar para ele o que de fato aquilo significava, o que o Senhor estava dizendo, e ele se converteu ao Evangelho de Cristo Jesus. E passando perante um rio, ele viu a água e perguntou: o que impede eu de ser batizado? Filipe: opa, nada, se você crê no Senhor Jesus Cristo, então aí tem água, eu creio. E ele foi batizado. Esse é o verdadeiro significado do Evangelho de Cristo Jesus. É você ir ao encontro da pessoa que precisa, é você ir ao encontro da pessoa que espera, só está te aguardando, esperando você se aproximar dela e explicar para ela o que a palavra do Senhor está dizendo. Porém, uma pessoa que tem uma atitude meio louca na forma de abordar as pessoas, ao invés de fazer com que as pessoas entendam ela, as pessoas entendem como louco, como esquisito, como estranho. E ele não vem com a intenção de explicar a palavra do Senhor, não desmerecendo a pessoa dele, mas porque ele ainda acredita que através de um jornal ele está evangelizando. Sim, ele acredita que através daquele jornalzinho entregado pelo seu pastor, pelo seu bispo, Edir Macedo, ele está evangelizando as pessoas, assim como a Testemunha de Jeová com aquele livreto e tantas outras denominações que sempre tem um livreto para poder nos auxiliar, para poder complementar a vida, assim como a Adventista dos Sétimos Dias tem os escritos de Ellen White para auxiliar doutrinalmente aquilo que eles pensam, aquilo que eles acreditam.
mas eu também não posso ao mesmo tempo condená-lo, porque no início da minha história eu também acreditei que uma pessoa ela havia tido uma revelação do Senhor. Estou falando da Ivy McPhee, fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular. Eu acreditei também que ela tivesse tido a visão e fosse chamada pelo Senhor para montar uma igreja. Porém, hoje eu entendo que a suposta visão que ela teve nada mais é do que a revelação do Senhor ao profeta Ezequiel. E se o Senhor não mandou o profeta Ezequiel fundar uma igreja no seu nome, que seria hoje a igreja mais antiga, talvez, do cristianismo, porque ele levantaria uma pessoa metida em diversos relacionamentos, com a vida dupla. Eu sei que tem pessoas aqui que vão ficar chateadas, vão ficar magoadas, mas a verdade é essa. Dá um Google para você entender a história dessa pessoa que fundou a Igreja do Evangelho Quadrangular. Então você entende que se lá no passado o Senhor não mandou o profeta Ezequiel fundar uma igreja, por que nos tempos pouco menos de 100 anos, ele ia levantar uma mulher para falar: estou te dando essa visão e essa visão é para você fundar uma igreja? Não faz sentido. O que faz sentido é o que o Senhor revelou ao apóstolo Filipe e que ao mesmo tempo nos foi revelado pelo Espírito Santo para que a gente pudesse entender o que precisávamos fazer. Então, desde então, temos trabalhado para levar o Evangelho de Cristo Jesus de forma clara, de forma pura, sem precedentes religiosos, sem extrair das pessoas recursos financeiros ou convidá-la para fazer parte de um ministério. Mas aqui tentamos mostrar a essa pessoa, tentamos mostrar a ela, revelar a ela que o Senhor quer, que o Senhor deseja que ela possa estar com Ele, viver com Ele, morar com Ele. O Senhor quer que nós sejamos o templo da sua habitação. A morada que o Senhor está a preparar para aqueles que entregam a sua vida a Ele é a mesma que Ele espera receber de nós. Que nós nos tornemos templo do seu Espírito Santo, nos tornemos morada do seu querer, da sua vontade. Então, antes de me preocupar com a volta do Senhor, o que eu tenho que fazer é pregar o Evangelho do Senhor. Eu não posso chegar perante o Senhor amanhã, se Ele vir buscar a sua igreja, estar com minhas mãos manchadas de sangue, porque eu fui covarde por não pregar a palavra, porque eu fui medíocre
por não ensinar. Eu fui mentiroso quando convidei alguém a fazer parte da igreja, a fazer parte da doutrina, do conceito religioso na qual eu sigo. Eu não posso chegar perante o Senhor totalmente alienado, totalmente fixado nas coisas deste mundo. E esse irmão em Cristo, que hoje veio com uma história de que o Senhor está voltando, ele tem muito mais para aprender. Ele deveria se preocupar em ter um encontro real, verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo, porque se de fato o Senhor voltar neste momento, ele corre o sério risco de ficar. Ele corre o sério risco de não ter a sua vida relacionada, de não ter a sua vida voltada para o Senhor. Mas eu sei que você se despertar, você se libertar, se você sair dessa cadeia espiritual na qual você foi discipulado, é difícil. Por que os religiosos na época do Senhor Jesus Cristo teve dificuldade de aceitar o próprio Deus, aqueles que eles tanto veneravam, aqueles que eles esperavam, aqueles que eles tinham medo de pronunciar o seu nome? Por que eles então não reconheceu, mesmo tendo os seus antepassados ter vivido experiências grandiosas com ele? Mesmo eles achando que João Batista, o profeta João Batista, era o Cristo, por que quando Cristo se apresentou perante eles, eles não tiveram a capacidade de reconhecer? Porque os seus olhos estavam vendados, a sua boca estava fechada, os seus ouvidos estavam tampados, para que eles não tivessem condições de reconhecer o próprio Deus, o próprio Senhor, Criador de todo o universo. Eles conseguiam ver Cristo na vida do profeta João Batista, mas não conseguiam enxergar Cristo no próprio Cristo. Ele não enxergou Yahvé em Yahvé. Muito por causa daquilo, das suas filosofias, da sua teologia, daquilo que eles pensavam, daquilo que eles acreditavam, daquilo que eles impunham para a sociedade. Pois o povo judeu, eles estavam presos politicamente, eles não tinham autoridade. Eles tinham um rei, que era Herodes, que antigamente nós falávamos que era a rainha da Inglaterra. Hoje não é para falar que é o rei da Inglaterra. Não tinha autonomia. Eles tinham, então, as suas vidas aprisionadas naquilo que eles mais pensavam, no que eles mais acreditavam. Então, o que sobrava para a classe religiosa? O que sobrava para eles? Era o poder religioso. Era eles poder tomar conta da mente, das questões espirituais das pessoas. Você já parou para pensar que a suposta conversão do imperador Constantino se deu no momento em que o Império Romano estava enfraquecido? Por quê? Ele resolveu juntar o político com a fé, com a crença,
para que eles pudessem dominar as pessoas em todos os âmbitos, em todas as áreas. E assim nasceu a primeira igreja cristã. Note-se que a roupa sacerdotal papal, ela foi criada, inspirada no molde dos imperadores romanos, ou seja, demonstrando a verdadeira luxúria, demonstrando a verdadeira soberba do homem. Enquanto o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo, não se ostentava em nada. Antes, pelo contrário, ele andava na simplicidade, andava no meio do povo. E essa tradição de vestir-se como um imperador romano pendura até hoje no meio da Igreja Católica. Embora a protestante não seja diferente, elas também ostentam uma vida de luxúria, de soberba, baseado através dos dízimos e das ofertas, na qual as pessoas de boa fé levam a esses lugares. Eu gostaria muito que o meu Senhor, que o meu Salvador, ele pudesse vir ao meu encontro, ele pudesse chegasse a mim. Mas a questão é o seguinte: como eu posso querer que o meu Senhor volte agora, se eu sei que muitas coisas têm que ser feitas? Pessoas que ainda não ouviram falar do Evangelho de Cristo Jesus. Pessoas que vivem na verdadeira bolha, como na Coreia do Norte, na China, na Rússia, no Oriente Médio, em tantos outros lugares, onde as pessoas não podem ter a liberdade de confessar a sua fé em Cristo Jesus. Seria muito egoísmo da minha parte falar sobre a volta do Senhor Jesus Cristo, se o meu vizinho da direita ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo, porque eu sou covarde, eu não falo com ele sobre o amor de Jesus. E quando eu vou falar do amor de Jesus, eu venho com folheto, eu venho com jornal, convidando ele para ir para a igreja na qual eu congrego. Pô, se eu não sei evangelizar, se eu não sei falar do amor de Jesus, sem vinculá-lo a um tempo religioso, como pode alguém acreditar que de fato eu sou seguidor de Jesus? Entenda o seu chamado, entenda o manifesto do Senhor na sua vida. Ele não se deu para que você se tornasse filiado a um tempo religioso, partidário, a Igreja Universal, a Igreja Quadrangular, a Igreja Mundial e tantas outras. Não. O manifesto do Senhor na nossa vida se deu para que nós pudéssemos ter uma experiência real e verdadeira com o Senhor, para que a nossa experiência com o Senhor Jesus Cristo possa ir além daquilo que pensamos, além daquilo que acreditamos, para que o nosso entendimento, para que o nosso relacionamento com o Senhor, ele seja soberano, ele seja pleno. Aí sim eu posso me regozijar, eu posso me sentir feliz em saber que a minha família voltou-se totalmente para o Senhor Jesus Cristo.
Ela se libertou do conceito religioso e hoje entende que para servir, para ter o Senhor na sua vida, ela não precisa estar vinculado a nenhum tempo religioso. Aí sim eu posso ter uma extrema felicidade ao ver que o meu vizinho, agora ele diz que é seguidor do Senhor Jesus Cristo, obedece o que a Bíblia fala, mas não fica desorientado pelo que seu líder religioso diz, mas ele baseia a sua vida tão somente na Bíblia Sagrada. As pessoas têm que nos conhecer por causa de Cristo, exclusivamente por Cristo, e não por causa de uma placa de igreja na qual a gente carregamos, não por causa de dizermos que somos cristãos ou por ser crente ou católico, mas as pessoas têm que nos conhecer porque nós baseamos a nossa vida exclusivamente na vida de Cristo. Procuramos andar, criar os mesmos caminhos, as mesmas doutrinas, a mesma rotina na qual o Senhor andou, a fim de que assim possamos estar preparados para a sua volta. Não adianta eu ficar olhando o tempo, só o tempo está andando, está tendo guerra, está tendo aquilo, o Senhor está voltando. Seria loucura da nossa parte pensar assim, porque o Senhor Jesus Cristo volta a todos os dias, a todo instante, quer seja para aquele que crê, para aquele que tem como único suficiente Salvador, quer que seja para aquele que não tenha, porque nesse exato momento na qual estamos aqui conversando, debatendo sobre a Bíblia, existem pessoas cristãs, seguidoras do Senhor Jesus Cristo, que está nesse momento tendo seu reencontro com o Senhor, onde os anjos, todo o corpo celestial está louvando a Cristo por aquela vida, da mesma forma que existe pranto por aquela pessoa que teve a chance de aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, porém perdeu, deixou passar, negou, recusou, porque todo dia nasce e todo dia morre alguém. Aqueles que adormecem em Cristo Jesus, o Senhor se alegra. Todavia, aqueles que adormecem sem o Senhor Jesus Cristo, o Senhor se entristece, porque não é desejo de Cristo Jesus que ninguém venha a perecer sem aceitá-lo como seu único suficiente Salvador. O desejo dele é que toda a humanidade o aceite como seu Senhor e Salvador. Mas ele não impõe isto a ninguém, porque ele não quer ver nenhum de nós forçado a aceitá-lo. Ele quer que façamos isso por amor, ele quer que façamos isso porque amamos ele, desejamos estar com ele, queremos estar com ele. Por isso, Senhor, ele não obriga nenhum de nós. E quando eu entrei dentro do ônibus hoje, eu orei ao Senhor Jesus Cristo para que esse irmão da Igreja Universal ele possa ter verdadeiramente um encontro com o Senhor e possa ser liberto do conceito religioso na qual ele se encontra e ter um verdadeiro encontro com o Senhor, ter um verdadeiro encontro com Cristo, para que a sua vida possa ser mudada, para que a sua vida possa ser transformada em Cristo Jesus.
Assim como a minha, como a sua, toda a nossa vida tem que ser, a vida de cada um de nós, ela tem que ser transformada por Cristo Jesus. Pois se aquela vida que não for transformada por Cristo Jesus, haverá de perecer. E esse não é o desejo do Senhor. O desejo do Senhor é que toda a humanidade seja salva. E é para isso que eu oro. É que toda a humanidade possa ter a oportunidade de conhecer, de aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador e sair da apostasia na qual se encontram os cristãos. Porque muitos se debatem sobre a questão da apostasia dos últimos dias e pensavam que eram as pessoas, os teólogos acreditam que sejam pessoas saindo de igreja. Mas estou convicto que a apostasia são pessoas que, ao invés de obedecer, ao invés de seguir os mandamentos de Cristo Jesus, têm dado mais ênfase, mais crédito, mais mérito aos ensinamentos do seu líder religioso do que do próprio Senhor Jesus Cristo. E é isto que Satanás tem colocado na cabeça das pessoas, fazendo com que cada vez mais fique religiosa, fica devota, pagãs, e esquece do seu Deus, do seu Senhor, do seu Salvador, Jesus Cristo. Então que possamos voltar à essência, possamos voltar somente às Escrituras Sagradas, aquilo que a Bíblia descreve, aquilo que o Testamento do Senhor Jesus Cristo nos fala, para que possamos verdadeiramente ter um momento mágico, um momento único, real com o Senhor e nos libertar, nos desprender das cadeias, das correntes que nos faz ser religiosos, mas não faz com que nós tenhamos um relacionamento juntamente com o Senhor Jesus Cristo. Estude a Bíblia, compare o que o Senhor Jesus Cristo está falando na Bíblia com aquilo que o seu líder religioso está te falando. Busque, pois eu tenho certeza que o Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo haverá de se revelar a você, mostrando para ti qual é o desejo, qual é a vontade, qual é o interesse no qual o Senhor Jesus Cristo quer, no qual o Senhor Jesus Cristo deseja, almeja para cada um de nós. Aí sim a gente vai entender a felicidade extrema na qual o apóstolo Paulo estava. Pois saber que uma pessoa verdadeiramente está voltada para o Senhor Jesus Cristo, está voltada para o Evangelho, está voltada em fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo se cumprir na sua vida, negando a sua própria natureza, para que Cristo possa crescer, possa florescer na sua vida. E você saber que você faz parte deste chamado, que você faz parte desse ministério, não tem preço. É algo que não tem descrição no dicionário para expressar a felicidade. Você saber que você foi um canal de bênção, de transformação, de libertação de um irmão, de um conceito religioso, ou mesmo para a libertação do pecado. Essa felicidade é extrema, única na vida de todos nós.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz.